Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje trataremos sobre as coordenadas geográficas e os movimentos da Terra. Primeiro falaremos sobre as coordenadas geográficas e depois sobre os movimentos de rotação e translação que a Terra possui. Bom, as coordenadas geográficas elas formam um sistema de localização através de linhas imaginárias. Então, todo ponto na superfície terrestre é identificado através das coordenadas geográficas. Então, essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos. E as medidas são dadas em graus e a latitude corresponde aos paralelos e a longitude aos meridianos. Nessas imagens aqui, nós podemos verificar a latitude e a longitude. A latitude, então, corresponde aos paralelos, que são essas linhas horizontais no globo, linhas imaginárias. Nós temos, então, a linha do Equador, que mede 0 graus, que faz a divisão entre hemisfério norte e hemisfério sul. De 0 graus até 90 graus norte, nós temos, então, a variação da latitude, que também varia de 0 a 90 graus sul. Quanto à longitude, nós temos, então, as linhas verticais, que são os meridianos. Esses meridianos eles variam de 0 a 180 graus e fazem a divisão da Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. De 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste. Bom, então, se a gente combinar os paralelos e os meridianos, a gente cria endereços de cada ponto da superfície da Terra, né? Assim, permitindo uma identificação precisa de cada localidade da Terra. Então, nesse esquema, nós temos as coordenadas geográficas, as latitudes e as longitudes. Então, latitude são as linhas horizontais e as longitudes as verticais. Por exemplo, no ponto A, nós temos 30 graus de latitude e 60 graus de longitude. Mas nós temos que identificar os hemisférios. Por exemplo, no ponto A são 30 graus norte e 60 graus oeste de longitude. Já no ponto B, nós temos 60 graus sul de latitude e 120 graus leste de longitude. Então, sempre para determinar as coordenadas geográficas, nós temos que levar em conta, primeiro, a sua posição na latitude, discriminando os hemisférios, e depois a sua posição na longitude, discriminando os hemisférios. Nesse outro exemplo, nós temos 4 pontos e podemos fazer a localização pelas coordenadas geográficas. Então, vamos lá. No ponto A, nós temos 50 graus norte e 100 graus oeste. Nesse caso, nós temos a nomenclatura aqui em inglês, ok? No ponto B, que está aqui, nós temos 40 graus norte e 80 graus leste. Ponto C, esse, 20 graus sul, porque está ao sul da linha do Equador, ok? No hemisfério sul, e 40 graus oeste, porque está a oeste do meridiano de Greenwich, que faz a divisão do hemisfério oeste e hemisfério leste. Ponto D, 10 graus sul e 20 graus leste. Então, sempre que nós formos dar aí a posição de uma coordenada, geográfica de um ponto, nós primeiramente colocamos a coordenada relacionada à latitude e depois à longitude, sempre discriminando qual hemisfério que
esse ponto está. Bom, a segunda parte então é sobre os movimentos da Terra. O primeiro movimento da Terra é a rotação, que nós abordaremos aqui. A rotação, então, é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, como nós temos nessa imagem. Ela tem uma duração de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, 0,9 décimos, e na linha do Equador, né, a rotação da Terra tem uma velocidade de 1.666 km por hora. Quanto mais distante do Equador, menor é essa velocidade. A Terra ela gira em torno do seu próprio eixo com uma inclinação. Então, esse eixo de rotação é diferente do eixo longitudinal imaginário da Terra. Então, se a gente pegar aqui o eixo longitudinal imaginário, onde nós temos ele passando aqui pelos polos, né, pelo polo norte e pelo polo sul, a gente tem o eixo de rotação que é inclinado 23,5 graus. Né? Então isso aqui acaba sendo importante porque através desse entendimento dessa inclinação é que a gente vai perceber e entender que os hemisférios da Terra são iluminados de forma diferente ao longo da época do ano. Para entender isso melhor, nós temos que estudar a translação da Terra. A translação é o movimento em torno do Sol, como nessa imagem. Então, a Terra, ao longo de um ano, ela faz esse movimento de translação. Com isso, a gente consegue associar as estações do ano. E tem uma duração aproximada de 365 dias e 6 horas. Aí tem a explicação pelo fato de a cada 4 anos nós termos os anos bissextos. Por causa dessas 6 horas a mais, temos a necessidade de colocar um ano a mais a cada 4. Bom, as estações do ano, falamos delas aí. Então, as 4 são primavera, verão, outono e inverno, e elas variam de acordo com a posição orbital do planeta em relação ao Sol. Os hemisférios norte e sul, eles sempre estarão com estações opostas, né? Então, isso ocorre por conta da inclinação da Terra e do movimento de translação. Aqui algumas informações básicas de revisão sobre as estações. O verão tem o início no hemisfério norte em 21 de junho e vai até 23 de setembro. No início e fim no hemisfério sul, 22 de dezembro a 20 de março. Qual é a principal característica do verão? Altas temperaturas e dias mais longos, chuvas constantes devido ao calor, maior evaporação, acumula mais água no solo e por conta disso há muita chuva. O outono, o seu início no hemisfério norte é 22 ou 23 de setembro, depende se o ano é bissexto, a 22 de dezembro. No hemisfério sul, 20 de março a 21 de junho, e é uma estação que traz temperaturas mais amenas. Característica aí é queda das folhas das árvores, dependendo da região. A temperatura cai no fim da estação porque marca a chegada do inverno. Já o inverno, 22 de dezembro a 20 de março no hemisfério norte e 21 de junho a 23 de setembro no hemisfério sul. É caracterizada por uma estação mais fria, as noites são mais longas e os dias mais curtos, ou seja, é uma época do ano onde a iluminação é menor e a gente tem aí a hibernação de alguns animais. A primavera, ela começa em 20 de março e vai até 21 de junho no hemisfério norte e no hemisfério sul começa de 22 a 23 de setembro até 22 de dezembro. Também apresenta temperaturas mais amenas, a principal característica é o florescer das flores, né? E os dias e noites têm a mesma duração.
Nesse esquema, a gente vai conseguir identificar melhor as diferenças de iluminação nos hemisférios. Aqui nós temos dois conceitos importantes do equinócio e do solstício. Mais uma vez, devido à inclinação da Terra, a radiação, né, solar ela vai atingir os hemisférios de forma diferente ao longo do ano. Quando a gente fala de equinócio, isso significa que os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de radiação. Já o solstício, um dos hemisférios recebe mais radiação do que o outro. Então, nesse primeiro esquema aqui, nós temos o equinócio, porque os dois hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de radiação. O eixo de inclinação aqui da Terra está perpendicular ao Sol, né? Então, por conta disso, a gente tem a mesma radiação nos dois hemisférios. Já aqui nesse outro esquema, nós temos o solstício de junho, onde começa o verão no hemisfério norte e podemos verificar que o hemisfério norte está mais iluminado, está mais exposto ao Sol, à radiação. Já o hemisfério sul está menos exposto. Nessa época do ano, então, nós temos verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Reparem algo interessante, que por mais que a Terra gire no movimento de rotação nessa época do ano, o hemisfério norte está completamente iluminado e o polo norte está sempre iluminado. É nessa época do ano que nós temos o sol da meia-noite lá no polo norte. Enquanto isso, o polo sul ele está completamente no escuro, é noite completa, porque a radiação solar não consegue atingir essa parte da Terra. Já nesse outro esquema, nós temos então o solstício de dezembro, onde, agora é o inverso, onde o hemisfério sul está mais iluminado do que o hemisfério norte. E, no caso, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Bom, nesse esquema, a gente consegue verificar as épocas do equinócio e do solstício. Então, vamos começar pelo item A. No item A, nós temos o solstício de junho, onde é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E o Trópico de Câncer, que é essa linha imaginária, que é esse paralelo imaginário, ele está completamente voltado para o Sol. Lembrando que a Terra tem linhas imaginárias, como eu expliquei nos slides anteriores, e no hemisfério norte nós temos o Trópico de Câncer a 23 graus e meio e no Trópico de Capricórnio no hemisfério sul também é 23,5. Então, esses dois paralelos, eles mostram até que ponto vai a inclinação da Terra. No ponto B, nós verificamos então o equinócio de setembro, onde os dois hemisférios estão com a mesma iluminação e o Equador está voltado para o Sol em linha reta. No ponto C, nós temos o solstício de dezembro, onde o Trópico de Capricórnio agora está paralelo, né, com o Sol. E no ponto D, verificamos o equinócio de março, onde agora, de novo, novamente, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de radiação e o Sol, a linha do Equador, está novamente paralela com o Sol.
Nesse esquema, podemos verificar como que ao longo do ano essa referência, né, de verticalidade do ponto aí em relação à Terra muda, certo? Então, esse ponto aqui é onde nós vamos ter o Sol a pino ao meio-dia. Então, aqui, a linha do Equador está tendo o Sol a pino. Aqui, o Trópico de Câncer. Então, nós estamos no solstício de de junho. Aqui, o Trópico de Capricórnio. E, novamente, o Equador. Então, ao longo do ano, nós vamos tendo essa variação na inclinação da Terra em relação ao Sol, dada pelo movimento de translação. E o Sol a pino, que é o Sol a 90 graus ao meio-dia, que ocorre apenas um dia por ano, né? Ele ocorre apenas aqui nessa faixa tropical. Então, o que acontece? Quando nós estamos tendo essa variação, ocorre uma vez o Sol a pino. Quando ela volta, ocorre outra vez. Então, as localidades compreendidas entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer vão ter Sol a pino por 2 dias ao longo do ano, quando essa inclinação passa por essa localidade. E aí, assim, nós temos a sucessão das estações do ano no planeta Terra. Bom, para finalizar, então, essa explicação, nós temos uma atividade. Essa foto foi tirada na cidade de Cáceres, na Espanha, no dia 30/6/2012, quando eu estive lá, fazendo um estágio durante 3 meses. Eu tirei essa foto aqui de Cáceres nesse dia. O mais interessante nessa foto é que ainda é dia, sendo 10 horas da noite. E a pergunta que eu faço é, por que mesmo sendo 22 horas ainda é dia? A explicação está no que eu falei, na latitude. Cáceres tem uma latitude um pouco elevada, né? E na translação da Terra. Então, nessa época do ano, 30/6, né, junho, a gente tem o hemisfério norte como mais iluminado, ok? Então, eu quero que vocês discorram sobre isso. Procurem qual é a latitude de Cáceres para fundamentar a resposta de vocês. A outra questão é comparar com a situação de Presidente Prudente nessa mesma estação do ano. A pergunta é, será que em Presidente Prudente, no verão, que aí seria em dezembro, às 10 horas da noite ainda é dia? Essa é a questão. Vamos verificar se é noite ou não e vocês têm que justificar por quê, ok? Essa então é a atividade para essa aula. Bom, para finalizar, nós temos uma curiosidade quanto às coordenadas geográficas. Elas são muito importantes, elas acabam sendo utilizadas na aviação, na navegação, são utilizadas inclusive para deslocamentos, em GPS principalmente. E essa foi uma história que ocorreu com o avião da Varig, que caiu na Amazônia por causa de um erro cometido pelos pilotos para indicar a localização exata do destino. Então, esse voo ele deveria sair de Marabá e ir para Belém, que está a 27 graus de Marabá. Então, a coordenada geográfica dele
é dada em relação a Marabá, 27 graus. Então, o avião tinha que voar na direção de 27 graus. Mas só que os pilotos esqueceram a vírgula e o voo foi para 270 graus em relação a Marabá. E o voo se perdeu na Amazônia. Não acharam o aeroporto de Belém quando baixaram, né? E, claro, não estavam voando em cima de Belém depois de quase 1 hora de voo. Era uma distância bem curta aqui. Por fim, acabou o combustível e o avião caiu na Amazônia. Tinham 54 pessoas a bordo e 12 passageiros morreram. Então, esse daqui é só um exemplo, uma curiosidade em relação à importância das coordenadas geográficas. Essa matéria está aqui nesse link e nesse vídeo, né, nesse endereço, nós temos um documentário feito pela National Geographic abordando essa história, né, que foi muito comentada na época, até uma curiosidade que nesse dia, aqui, 3 de setembro de 89, eram eliminatórias da Copa do Mundo de 1990 e o Brasil estava jogando com o Chile. E esse descuido nessa vírgula foi por conta desse problema, porque os pilotos estavam acompanhando e conversando sobre esse jogo, e aí eles erraram na coordenada geográfica de destino, ok? Então, só uma curiosidade. É isso, muito obrigado a todos e bom trabalho.